Se é para o Senhor, pode ser mais forte, irmão. É para Ele, porque o Senhor está na sua família, o Senhor cuida da sua casa. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era este nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nesse domingo, esse terceiro culto, Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa trazer o entendimento, a revelação daquilo que nós vamos liberar nessa noite, nesse altar, Deus. Que o Teu Espírito Santo traga o entendimento, Deus. Que nós possamos aprender, Deus, com os erros e acertos, ó Deus, Pai, dessa história aqui, Pai, que o Senhor deixou para registrado aqui na Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém e amém. Podeis assentar? Queridos, esse texto é um texto muito longo, que no caso são quase 50 versículos, então eu vou parafrasear, vou contextualizar todo ele, porque senão ficaria muito longo e acabaríamos nos perdendo no entendimento. Aqui é a história sobre um casal, Nabal e Abigail, certo? Nabal e Abigail, e esses dois personagens, vou falar um pouco sobre ele. Quem era Nabal? Nabal era um homem rico, muitas posses, porém insensato, tolo e maligno. A pessoa má, tinha muitas posses, mas pobre de coração, muito mal. Essa pessoa, ele era egoísta, rude, e ele cometeu um grande erro. Ele desprezou aquele que em breve tornaria o trono de Israel, que seria Davi. Ao contrário, a sua esposa, que era Abigail, ela era notável em sabedoria, inteligência e de grande beleza. Ela era uma pacificadora. Guarde bem isso. Ela era, repita comigo, ela era uma pacificadora. E era casada com Nabal. Meu Deus, uma mulher dessa, casada com este incircunciso. Exatamente, né? Tem histórias que possivelmente, naquela época, os casamentos, eles eram arranjados. Então, com certeza, pelas posses, pelo poderio de Nabal, ele tomou ali, né? Qual pai, naquela época, não entregaria pelas posses que Nabal tinha, acabou entregando a sua filha, Abigail. Então, eu vou contextualizar aqui. Aqui fala que Davi, ele desceu ali com seus homens. Então, Davi, ele mandou, ele tinha 600 homens junto com ele, a sua tropa, e ele mandou 10 homens apenas, que fosse até Nabal, e pedisse suprimentos, pedisse mantimentos para ele e para a sua tropa, pois durante muito tempo, a sua tropa guardou os pastores ali de Nabal, ofereceu guarda, ofereceu proteção, nada mais natural do que a gratidão de Nabal por ter tido o seu rebanho protegido pelos homens de Davi. Mas Nabal, aquele homem duro de coração, ignora o pedido de Davi, como está no versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte, coloca para mim, Jéssica, por favor. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é esse Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha que como o coração daquele homem era ingrato. Davi havia feito o bem para aqueles homens. Os pastores de Nabal reconheciam Davi, reconhecia todo o exército de Davi.
Mas Nabal, um homem com coração duro e mostrando ingratidão, rejeitou abençoar Davi, entregar, mostrar um gesto de gratidão para com Davi, e ele negou. E então Davi recebeu o recado daqueles 10 moços que foram até Nabal pedir essa ajuda. E Davi, naquele momento, ele se irou e chamou o seu exército, falando que era para quê? Para que eles viessem a preparar suas espadas. Ele iria exterminar Nabal e a sua casa. Ele iria vingar aquela afronta que ele recebeu. Mas um homem, um dos servos ali de Nabal, ouvindo isso, foi até a sua esposa, Abigail. No versículo 14, coloca o versículo 14, por favor. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao saudar o nosso Senhor, porém ele disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, de coisa nenhuma, e sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, e quando estávamos no campo de muro em redor, nos serviam tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque o mal já está feito, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a nossa casa. E ele é filho de Belial, não há que ele possa falar. Nabal, né, filho de Belial, é filho do andar de baixo, entendeu? E ele era mau, e ele era uma pessoa louca, uma pessoa, você conhece pessoas que você tenta conversar com ela, você tenta falar com ela, argumentar com ela e ela não te escuta? Ela é cega, ela é surda, não ouve, não escuta. Você está mostrando o caminho, você quer argumentar, você tem argumentos bons, mas ela te despreza completamente, porque só a verdade dela vale, só o jeito dela serve, só o modelo dela de fazer é o que é o certo. Esse era Nabal. Então, Abigail, ao ser avisada disso, aquela mulher, né, ela tomou uma decisão. Ela focou na solução no versículo 18. Coloca para mim, por favor, Jéssica. Então, Abigail tomou a toda pressa. Responda comigo. Repitam comigo. Então, Abigail tomou a toda pressa. Ela foi rápida. Ela identificou uma situação adversa e ela agiu rápido. Ao invés de ficar pranteando ou sofrendo o problema que estava por vir, ela tomou uma decisão e agiu rápido. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e dezenas de passas de figos, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei pelo deserto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Ela tomou a decisão, ela agiu, ela saiu, o quê? Na frente, e foi de encontro a quem? Foi de encontro a Davi, porque Davi estava vindo com seus 400 guerreiros, todos com as suas espadas prontas para dizimar todos ali naquela casa. Então aquela mulher, ela preparou, ela entregou para Davi o que Davi havia pedido para Nabal. Davi havia pedido suprimentos, e ela levou tudo isso para ele. No versículo 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e que por minha própria mão me vingasse. Então, ou seja, aquela mulher, ela se aproximou de Davi, se prostrou diante de Davi, pediu perdão pela sua casa, pediu perdão pelo seu marido, e pediu a misericórdia ali, para que ele não agisse como ele estava preparado para agir. Abigail era uma pacificadora. Então, Davi disse que não iria devido a esse gesto. Davi ficou impactado e ele recuou e não ia mais dizimar a casa de Nabal. Então, Abigail voltou para casa. E ao voltar para casa,
ela se depara com a seguinte cena, versículo 36. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete de rei. O seu coração estava alegre e já muito embriagado, pelo que não referiu a ele coisa alguma, nem tampouco muito, até o amanhecer. Ou seja, pare e pensa comigo. Eles tinham um grande problema, uma grande ameaça. Ela agiu, ela resolveu um problema. E quando ela volta para casa, o filho de Belial, o que causou o grande problema, o que ele estava? O quê? Bêbado. Bêbado. O que você faria numa hora dessa? Qual que é a sua ação numa hora dessa? Depois de você ter salvado o mundo ali, salvar aquela casa, e aquele que causou estava, para lá de Bagdá. O que você faria com ele naquele momento? A vontade não é de chegar e despejar toda a sua ira, toda a sua revolta pelo que ele fez, pela insensatez, pela ignorância dele? Sim ou não? Ia falar. Mulheres, quando vê o marido fazendo, o que a mulher fala? Eu te disse. Sim ou não? Sim ou não? Então, mas Abigail foi o quê? Paciente. Ela entendeu que aquele ali não era o momento de falar, porque ele não estava pronto para ouvir. Sabedoria, mais uma vez, prova que ela era uma mulher sábia. Lembra que ela é apresentada dessa forma? Mulher sábia. O que ela fez? Ela se calou, porque aquele homem não estava preparado para reagir àquilo que ela iria falar. Ela iria falar, poderia piorar, porque ele estava bêbado, ele poderia até agredi-la, poderia ter uma outra atitude, porque ele era um homem intempestivo, impiedoso, nécio, então ele poderia ter uma reação muito pior. Ela sentiu que aquele não era o momento, teve paciência, e paciência é algo que nos falta muitas vezes, sim ou não? Principalmente em momentos que a temperatura ela está alta. Quando a temperatura ela está elevada, você tem paciência com facilidade? Tem. Difícil, né? É muito difícil. E ela foi o quê? Paciente. Ela respirou. Repita comigo. Ela respirou e aguardou para o dia seguinte. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, ela aguarda ele o quê? Acordar no dia seguinte. Abigail conta para Nabal, versículo 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender todas aquelas coisas, e ele amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ele entrou em choque. Quando ela contou tudo aquilo que estava por vir, devido às atitudes dele, se ele achava que ele era poderoso, estava vindo alguém que era muito maior do que ele, queria aniquilá-lo. Tudo aquilo que ele construiu é a sua própria vida. Então ele entrou literalmente em choque. Ele ficou como uma pedra, parado. E isso durou quantos dias? 10 dias. 10 dias. E, passado esses 10 dias, o que aconteceu? Versículo 38. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor, e este o quê? Morreu. Queridos, a justiça vem do Senhor. Não faça justiça pelas próprias mãos, na força do seu entendimento, na força do teu braço. Coloque nas mãos de Deus. Tem luta que você vai lutar, mas tem luta que é o Senhor que vai na frente, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que peleja a sua batalha. Então, o que o Senhor fez? O Senhor encerrou ali com Nabal. E Davi, ao ficar sabendo disso, o que Davi fala? Ele agradece, porque o Senhor, fez aquilo que ele iria fazer. Ele entendeu que a justiça não viria pela espada de Davi, a justiça viria pelas mãos do Senhor. Então, queridos, aprenda a apresentar
A Bíblia fala que nós devemos levar nossas petições, fazer conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Eu preciso fazer isso. Eu preciso parar de tentar resolver todas as coisas, porque nós não temos a capacidade de resolver todas as coisas. Tem coisas sim que dependem de nós, mas nós temos que estar alinhados com o Senhor. Porque quando nós tomamos a frente em certas situações, é aonde tomamos decisões erradas e as consequências, ela é colhida por nós e por aqueles que nos cercam. Então, uma atitude daquela mulher. O que nós vamos aprender agora com Abigail? E tem o melhor. O que acontece após Davi ficar sabendo da morte de Nabal? Davi ficou tão impressionado pelaquela mulher, pela humildade, pela sabedoria daquela mulher. Davi o toma como esposa. Ele pede da Abigail em casamento. Olha a virada que Deus fez na vida daquela mulher. Por quê? Ela vivia debaixo de um casamento abusivo, sim ou não? Ela vivia um casamento tóxico, um relacionamento tóxico. Nabal não era carinhoso, senão a Bíblia falaria. Ele não era amoroso, ele era ruim, maligno. E uma mulher tão boa ao lado dele, ele não merecia Abigail. E Deus fez justiça. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Certo? Cuidado as irmãs que os maridos estão precisando melhorar. A diferença de Nabal para nós hoje, sabe o que é? Não tinha o Espírito Santo. Então Deus hoje pode transformar uma vida. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, então não vai pedir a morte dos seus maridos não, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco a mulher, mata Nabal, mata, não, pelo amor de Deus. A questão é que hoje nós temos o Espírito Santo e Deus transforma. Naquela época o Espírito Santo, ele vinha apenas em momentos pontuais para uma determinada missão e voltava para o Senhor. Hoje ele habita em nós. Então Deus pode transformar, tirar um coração duro como o de Nabal e transformar e dar um coração de carne, tirar aquele coração de pedra. Então Deus hoje transforma de maneira poderosa as pessoas, pelo agir do Espírito Santo que em nós habita, porque hoje estamos no tempo da graça. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então o que nós vamos aprender com esse texto? Novamente, nós aprendemos que, pelo agir de Abigail, a ira de Davi, ela foi o quê? Contida. Uma família foi poupada. Uma tragédia foi o quê? Evitada. Por uma mulher, por uma atitude. Mulheres, vocês são pilar de uma casa. Sábias. É natural, a mulher, ela é mais sensível, a mulher é mais sábia do que o homem. Nós temos que dar o braço a torcer. Pega um rapaz de 16 anos e uma menina de 16 anos. Ela é muito mais madura do que o homem. O homem nós somos mais lesados mesmo, somos mais lentos. Vocês, mulheres, são especiais, vocês são a base. Então a sabedoria está com as mulheres. Então sejam sábias, identifique os problemas e busque a solução, ao invés de focar no problema. As consequências, olha só, as consequências de agir com insensatez e loucura pode gerar o quê? Morte. Sim ou não? Agir com loucura, insensatez, gera morte. Qual morte? Física, espiritual, financeira e emocional. Então, cuidado, que esse espírito de Nabal, que muitas vezes rondam as casas, toma o entendimento das pessoas, não esteja sobre você nem sobre sua casa. Que você, ao identificar ações como de Nabal na sua vida, você repreenda isso e peça ao Espírito Santo que te mostre as decisões, as palavras sábias, porque a palavra de Deus diz que como maçãs em bandejas de prata, assim são as palavras colocadas no momento certo, na hora certa. A palavra certa, ela abranda o furor, ela acaba com a ira, quando você fala com amor, sabedoria. Precisamos sim, agora eu vou tirar a questão do gênero, Abigail. É gênero o quê? Abigail é a mulher. Ok, vamos tirar o gênero feminino, vamos trazer a habilidade de Abigail para cada um de nós, tanto mulheres quanto nós homens, a sabedoria, a sensibilidade. Precisamos sim pensar no que falar,
como falar. Tem gente que, eu acho que se você tirar o problema dela, ela perde a razão de viver. Porque ela gosta tanto, você conhece pessoas assim, que gosta tanto do problema, que se você resolver o problema para ela, ela não vai ter motivo para sofrer. E ela não consegue viver sem sofrer. Ela não consegue viver sem reclamar. Ela não consegue viver sem algo para que lhe cause transtorno. Ela adora isso. Então, nós precisamos de quê? De focarmos aonde? É na solução. Abigail focou imediatamente, ela não pensou duas vezes. Vamos focar na solução do problema. Qual que é a solução do problema? Davi está vindo contra nós. Ele está vindo com o seu exército, ele pediu os suprimentos, e meu marido negou. Eu vou até ele, eu vou pedir perdão, eu vou levar os suprimentos, e vou pedir misericórdia sobre a nossa casa. Então, ela agiu. Então, nos relacionamentos, nas casas, como esse mês da família, nós precisamos sim essa sabedoria, tanto a mulher quanto nós homens. Precisamos dessa sabedoria de Abigail, para sermos o quê? Pacificadores na nossa casa. Lembre que Abigail, depois de ter resolvido de um problema, chega em casa, o que causou o problema estava escornado, bêbado. A vontade, qual que era a sua vontade de chegar em casa? O que você queria fazer? Falar na cabeça dele, bater, fazer alguma coisa, estapear a cara dele. Mas o que ela fez? Ela se calou, ela teve paciência. Quantos conflitos dentro das casas, eles são causados pela falta de temperança, pela falta de sensibilidade. Ei, a temperatura está elevada, deixa eu recuar, não está na hora de nós tocarmos nesse assunto. Esse assunto eu não vou falar agora, porque essa pessoa não está preparada, meu marido não está preparado, minha esposa não está preparada para ouvir, meu filho não é o momento certo. Então, ter essa sensibilidade, porque a razão, você pode ter até razão, mas se você falar na hora errada, no tom errado, vai cair tudo por terra. Você vai perder o seu direito. Não vai produzir a eficácia necessária se você falar no tom, no momento errado. Agora, quando você tem a sensibilidade, a outra pessoa está preparada para te ouvir, ela está aberta, você preparou o terreno, você orou antes, em primeiro lugar, né, principalmente quando é uma decisão difícil, um assunto polêmico, orou antes, pedir a Deus para poder trazer entendimento e sabedoria, para falar ali, para preparar o coração da outra, para poder receber aquilo que você tem para falar. Você fez isso? Caso contrário, não. Então, espere o momento certo. Os conflitos nos lares, eles, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Somos nós mesmos que provocamos, como a Bíblia fala, exorta para que os pais não provoquem a ira dos filhos. Então, ou seja, eu preciso falar no momento certo, eu preciso agir, né, no momento certo. Eu não posso ficar só focado no problema, eu tenho que focar onde? Na solução do problema, e principalmente eu tenho que ir na causa raiz de cada problema que você identificar, porque se você apenas faz algo paliativo, aquilo volta. Então, qual que é o motivo que está causando aquela situação na sua casa, no seu relacionamento? Então, você tem que ir aonde? É aonde está o nascedouro. Peça a Deus a sensibilidade, a direção, a sabedoria para enxergar isso, ir lá e tratar para que não ocorra novamente, porque senão você ficar apenas passando pano, enxugando gelo, não vai resolver. Tem que ir para resolver isso de uma vez por todas, mas com sabedoria para resolver, não para se vingar, não para exercer, certo? Ela tinha até direito, devia estar muito invocada pelo tudo aquilo que ela precisou fazer, mas ela, em momento algum, ali, ela agiu com Nabal, de maneira a despejar nele toda a sua raiva, toda a sua, né, aquilo que estava guardado há anos e anos. Ela não, ela se calou e deixou para o dia seguinte. Você tem deixado para o dia seguinte certos assuntos para tratar em casa? Ou você tem sido intempestivo e falado na hora que a temperatura sobe, você já coloca para fora? E aí do outro lado, não está preparado para receber? Aí é onde acontecem os conflitos, quer seja com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, no trabalho, na igreja. E como os pastores, né, muitas vezes o pastor tem que aconselhar, tem que falar, ou até exortar algum irmão, mas se o irmão não está preparado naquele momento para receber aquela exortação,
Sim ou não? Desse sonda, porque quando você vai ter uma palavra dura para levar para alguém, você não chega, né? Você chega, a não ser que você esteja no, como é que fala, como o Natan, né? Falou que o Davi foi na lata, ponto. Mas caso contrário, você primeiro tem uma conversa, entende se a pessoa está preparada para você levar aquilo ali. Caso contrário, busque o momento mais oportuno. Por quê? Porque você vai ser um pacificador. O mundo já tem conflitos demais. Não vamos ser, né, agir como Nabal de maneira realmente insensata. Tem gente que toma as decisões e, como eu disse, as consequências de agir tomar decisões erradas, quer seja comprar algo, quer seja vender algo, quer seja falar algo, quer seja fazer algo, causa, né, morte física, espiritual, emocional e financeira. Faça algo insensato que você coloca o seu ano financeiro todo em xeque. Faça algo espiritual, também a sua vida vai declinar, vai retroceder. Faça algo na sua vida emocional, você vai se ferir e vai ferir outros. Então precisamos sim, né, identificar o que tem de Nabal em nossas vidas, resquícios de Nabal, atitudes de Nabal na nossa vida. E precisamos pedir ao Espírito Santo, trata, Senhor, tira, Senhor, põe, né, guarda na minha boca, põe temperância no meu agir, para que eu possa sim ser um pacificador, ser um aglutinador e não uma pessoa que espalha. Eu preciso ser sábio e ver as qualidades de Abigail. Eu preciso ter sim as qualidades de Abigail, agir. Eu preciso, porque tem pessoas que postergam, né, aquela questão, tem que fazer, pega e faz logo. Atitude que você precisa tomar, toma logo, não postergue aquilo que já está claro para você fazer e você fica postergando, a tendência é piorar. Quanto mais, hoje, né, hoje é o segundo melhor dia para você ter tomado aquela decisão. Pergunta, por quê, pastor? Porque ontem foi o melhor dia. Hoje é o segundo melhor dia para você tomar uma decisão. A decisão que você precisa tomar e está claro para você, hoje é o segundo dia, porque o melhor foi ontem. O melhor foi ontem. Então toma logo. Tem gente que fica, está fugindo a palavra, postergando, não, protelando, exato, procrastinando, obrigado. Procrastinando, esse espírito procrastinador, ele precisa ser repreendido, banido da nossa vida. Precisa ser pessoas de atitude, como eu disse ali no versículo 18, Abigail, ela pegou, levantou, mandou preparar todas as coisas e levou para Davi, foi de encontro a Davi. Ela agiu imediatamente e não ficou pranteando ou procurando o culpado, jogando a culpa em Nabal. Sim, Nabal era o culpado de tudo isso, mas adiantaria ficar culpando Nabal, sendo que Davi estava vindo com a espada? Não, era hora de agir. Então ela agiu, amém? Então que deixemos, né, essa procrastinação que tem que acabar nas nossas vidas. Eu preciso ter sabedoria da minha boca, eu preciso sair palavras realmente que edificam, palavras de vida e não palavras de morte. As minhas ações, lembre-se que as suas ações têm consequência espiritual, saúde, emocional e financeira. Então seja sábio. Abigail era mulher sábia, então aprenda com Abigail. Senhor, né, o Espírito Santo habita em nós e nos mostra o caminho que devemos tomar, as palavras que devemos falar, as ações que devemos agir. Então eu preciso sim, em cumplicidade com o Espírito Santo de Deus, com a habilidade que o Senhor que habita em nós nos deu, caminharmos dessa forma, para que evitemos situações, consequências na nossa vida e na vida de tantos, aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando eu ajo de maneira insensata, eu colho e colho toda a minha casa, a minha parentela vai colher também. Então que você, na sua casa, seja um pacificador. Você chegou em casa, viu que o marido, esposa, viu que o marido está lá, né, aborrecido. Gente, nós trabalhamos o dia inteiro, como vocês também trabalham, mas o homem quando chega em casa, ele quer encontrar o quê? Paz. O gás acabou? Acabou. Tá faltando, tem que pagar. Ok. Deixa o marido chegar em casa, respirar, tomar um banho, trocar de roupa.
Daqui a pouco você fala, querido, eu preciso disso, disso e disso. Ou tem algum assunto pendente, mas você percebeu que ele não está bem. Porque nós, como provedores, não é fácil você sair para desbravar o mundo, lutar contra tudo e contra todos, para trazer o sustento para a nossa casa. A gente também está cansado, está atarefado, está ansioso, a gente não tem o controle de todas as coisas. Então, quando chega em casa, o que você quer? Um lugar de refúgio? Então, sinta o momento. Querido, eu preciso falar com você, na hora que você puder, me dá o toque aqui, nós vamos conversar. Beleza. E não chega despejando. Aí você está até certa, com certeza você está certa, porque as mulheres estão sempre certas. Tem algum momento que a mulher está errada? Nunca. Você quer um casamento satisfeito? A mulher está sempre certa. Então, amém? É isso. Então você chegou em casa, viu que o marido não está bem? Espera, né? Sinta o momento. Maridos também é a mesma coisa. Maridos, muitas vezes nós homens, eu preciso trabalhar isso muito, a questão de tomar logo certas atitudes, não deixe para amanhã. Qual o melhor dia para você tomar atitude? Hoje é o segundo melhor dia para você tomar aquela atitude que você precisa tomar. Sabe por quê? Porque ontem que foi o melhor dia, hoje é o segundo. Hoje é o segundo melhor dia. Então, aproveita, toma logo, faz o que tem que fazer como a Abigail, ela pegou de pronto, foi lá e resolveu. E seja paciente. Por quê? Deus vai te honrar. Deus honrou aquela mulher. Deus transformou aquele casamento abusivo, certo? E entregou, ela passou a morar com o rei. Ela foi morar no palácio com o rei, assim que Davi assumiu o trono. Então, Deus é um Deus que restitui, é um Deus que restaura. Eu já falei, não vai pedir morte do marido não, porque Nabal não tinha o Espírito Santo de Deus. Seu marido, o Espírito Santo de Deus está na terra hoje, então ele é capaz de transformar a oração. A mulher sabe, ela edifica a casa, então ela vai de encontro ao seu marido, vai transformar. Você quer que seu marido seja uma bênção? Faça a oração, em vez de ser assim, a oração tem que ser assim, ó. Tem que ser, ó, lá em cima, e lá de cima toca no coração dele. Nabal não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava na terra naquela época, no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo ele pode agir na sua casa. Da mesma coisa os maridos. Orem, se a sua esposa não está de acordo, ore a Deus, peça a Deus para transformar, peça a Deus sabedoria de Abigail. Então, vocês mulheres, vocês podem ganhar o mundo, porque vocês têm um poder que vocês não sabem, não imaginam o poder que vocês têm, que Deus lhe entregou a cada uma de vocês. Então, edifique a sua casa, seja auxiliador ao lugar do marido, ao lado do marido, para que vocês possam junto cuidar da sua família. Ações têm consequências. Ações boas, consequências boas. Ações insensatas, como foi de Nabal, consequências insensatas, que no caso dele foi a morte física. Então, que você, nesse mês, na sua casa, que é o lugar de paz, é o seu refúgio, a sua morada, você possa ter as atitudes que Abigail teve. Cuide da sua casa, tenha palavras sábias, identifique o problema, haja de uma vez. Seja nesse momento não é oportuno, não fale, se cale. Abigail se calou, tinha todos os motivos para poder despejar toda a sua raiva de Nabal ali pelo que ele tinha feito. E ela salvou o mundo, mas ela se calou, esperou o dia seguinte. Espere o dia seguinte, espere o momento certo, fale, exorte, põe o seu ponto de vista, não para acusar, mas para resolver. Quando tiver uma discussão, a discussão tem que ser propositiva. Toda discussão tem que ser propositiva e não reunião de acusação. Foque numa solução, sua casa, com seus filhos, quer seja no seu emprego, em todas as áreas. Que Deus possa te abençoar, possa trazer esse entendimento, mesmo que o Espírito que repousa sobre Abigail, venha repousar sobre nós essa sabedoria, para que sejamos sábios no falar, no agir, né, e que não demoremos a tomar as atitudes que precisam ser tomadas, para que vidas possam ser mudadas, a começar de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, eu quero orar em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Deus, muito obrigado nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, possa, ao voltarmos para nossas casas, possa trazer esse entendimento, essa revelação daquilo que foi escrito nessa história, Deus.
Pai, que em nome de Jesus, que toda teimosia, toda ira, todo rancor, tudo aquilo que representa Nabal, se tem algum resquício em nossas vidas, que o Senhor trate e arranque fora das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sermos sábios no falar, da mesma maneira que Abigail era, Deus, sábios no falar, no agir, sermos inteligentes, ó Deus, sensíveis, ó Deus, a todas as ações. Pai, abençoa a vida de cada um, Deus, os lares aqui precisam, Deus, de mais Abigail nos lares, ó Deus, que sejamos, Deus, isso como exemplo, maridos com as suas esposas, esposas com seus maridos, com seus filhos, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoa a tua igreja, Deus, para que nós possamos ser, assim, referência para aqueles que estão ao nosso redor, Deus, que cessem em nossas vidas todas as ações de Nabal, tudo aquilo que temos feito, que está errado, Deus, o Senhor possa nos convencer, possa nos tratar e nos mudar, Deus. É o que eu oro nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém.